Bem, pensar em fazer uma investigação é um bocado como planear uma grande viagem, não é? Antes de sequer começarmos, há duas decisões absolutamente fundamentais que vão definir todo o percurso. Ok, vamos a isto. A primeira grande questão é como é que se estuda um grupo de pessoas que, bem, é difícil de encontrar. Pensemos, por exemplo, no caso das crianças da rua, que é um exemplo dado no material de base. Não há propriamente uma lista telefónica para elas, pois não? Então, por onde é que um investigador sequer começa? A resposta, na verdade, resume-se a duas escolhas essenciais. Primeiro, a amostra, ou seja, quem é que se vai estudar. E segundo, o método, que é basicamente o como. Estes são, de facto, os dois pilares que vão sustentar toda e qualquer investigação que se preze. Então, vamos começar pela primeira etapa desta nossa viagem: encontrar as pessoas certas para o estudo. É isto que os especialistas chamam a arte da amostragem. E aqui temos basicamente dois grandes caminhos à nossa frente. Um é o probabilístico. Pensem numa lotaria justa, em que cada bilhete tem exatamente a mesma probabilidade de sair. Mas e se não tivermos a lista de todos os que compraram bilhete? Pois é aí que entra o caminho não probabilístico. Já não é sorte, é uma escolha estratégica e muitas vezes é a única opção viável. Pronto, a amostragem não probabilística serve exatamente para estas situações. É todo um conjunto de técnicas que se usa quando simplesmente não dá para ter uma lista completa de toda a gente. Aqui a palavra-chave não é aleatório, é intenção. A seleção é estratégica. E uma das técnicas mais conhecidas para isto é a chamada bola de neve. A ideia é super intuitiva. Começa-se com uma ou duas pessoas, pede-se a essas pessoas que nos indiquem outras que conheçam, e essas outras indicam ainda mais gente. E de repente a amostra está a crescer exponencialmente. É mesmo como uma bola de neve a descer uma montanha. Perfeito para chegar àqueles grupos mais fechados ou escondidos. Ok, agora, mudando de cenário, vamos imaginar uma situação, também ela baseada no nosso material de referência. O investigador quer entrevistar 20% dos alunos de duas escolas sobre um tema sensível como o racismo. A grande questão é, como é que se garante que esses 20% representam mesmo a realidade da escola toda? Bem, a solução aqui passa pela amostragem por cotas. É mais simples do que parece. Se olharmos para os dados, por exemplo, da escola A, e virmos que 70% dos alunos são lusodescendentes e 20% cabo-verdianos, o investigador vai garantir que a sua amostra tem exatamente essas proporções. É quase como construir uma maquete da escola, em ponto pequeno, garantindo que cada grupo está lá na sua devida proporção. Muito bem. Já sabemos quem vamos estudar. Agora falta a segunda grande decisão. Como é que o vamos fazer? É nesta fase que se desenha o verdadeiro plano de estudo, o nosso mapa. Uma das hipóteses é a investigação histórica. E atenção, isto não é só contar histórias do passado, não. Aqui define-se um problema, uma hipótese, e depois vai-se à procura de dados do passado para atestar. É um autêntico trabalho de detetive, a viajar no tempo com um propósito muito claro. E como qualquer bom detetive, estes investigadores usam dois tipos de pistas. Por um lado, as fontes primárias, isto é, a prova direta, cartas, diários, artefactos, leis da época. Por outro lado, as fontes secundárias, que já são interpretações, relatos de quem não esteve lá. A regra de ouro é, sempre que der, ir direto à fonte primária. É a melhor forma de evitar o telefone estragado. O outro caminho completamente diferente é a investigação etnográfica. Aqui a palavra é imersão. O investigador não fica de fora a tirar notas. Ele mergulha no grupo que está a estudar. O grande objetivo é perceber as coisas de dentro, do ponto de vista das próprias pessoas. É mesmo tentar calçar os sapatos deles e ver o mundo com os olhos deles. E se o nosso objeto de estudo não são pessoas, mas sim textos, discursos, documentos? Bem, para isso existe a análise de conteúdo. É uma maneira sistemática de olhar para essas comunicações e encontrar padrões. E pode ser feita de duas formas. Ou quantitativa, por exemplo, contar quantas vezes a palavra crise aparece nos jornais, ou qualitativa, onde o foco já não é quantidade, mas sim o significado e a importância dos temas. Agora, para que esta análise de conteúdo funcione bem, as caixas onde arrumamos a informação, as categorias, têm de obedecer a 3 regras de ouro. Primeiro, têm de ser pertinentes, ou seja, relevantes para o que queremos saber. Segundo, têm de ser exclusivas. Um item só pode caber numa caixa, não em duas ao mesmo tempo. E terceiro, têm de ser objetivas, tão claras que se outro investigador viesse a seguir, ele arrumaria as coisas exatamente da mesma maneira. Isto leva-nos a um ponto fundamental. A escolha do quem
a nossa amostra, e a escolha do como, o nosso método, não são independentes. Estão, na verdade, profundamente ligadas. Faz todo o sentido, não é? Se usarmos uma amostragem bola de neve para chegar a um grupo fechado, o passo seguinte, mais natural, pode ser mesmo uma investigação etnográfica para os compreender de perto. Ok, já temos o mapa e as ferramentas. Mas como em qualquer grande expedição, há perigos e armadilhas. Por isso, vamos agora falar de alguns dos principais alertas que qualquer investigador deve ter em mente. Vou deixar uma pergunta no ar. Será que o simples facto de estarmos a observar algo ou alguém pode mudar o comportamento daquilo que estamos a observar? A resposta é um grande sim, e é fascinante. Isto tem um nome, chama-se efeito Hawthorne. Basicamente, é a tendência que todos nós temos para mudar o nosso comportamento só porque sabemos que estamos a ser observados. Não é por causa do que o investigador faz, mas sim pela simples presença dele. A origem disto é uma experiência clássica, dos anos 20, que a nossa fonte também descreve. Numa fábrica, os investigadores começaram a mexer na iluminação para ver o impacto na produtividade. E o que é que descobriram? Que a produtividade aumentava com qualquer mudança. Mais luzes, menos luz, não importava. O que importava era que os trabalhadores sabiam que estavam a ser observados. A atenção que receberam foi o verdadeiro motor da mudança. E há outra armadilha mental muito comum, o efeito de halo ou efeito de auréola. O que é? É quando a nossa impressão geral sobre uma pessoa contamina a nossa avaliação de características específicas. O exemplo clássico é o do aluno que sempre foi bom. Mesmo que comece a ter um desempenho pior, o professor pode continuar a dar-lhe boas notas porque está a ser influenciado por aquela auréola positiva do passado. E tudo isto leva-nos a uma conclusão que é fundamental. Um excelente investigador não é só uma máquina de recolher dados. É alguém que tem plena consciência destes fatores humanos, destes vieses, não só nas pessoas que estuda, mas, e isto é o mais importante, em si próprio. No fundo, a investigação é isto mesmo. Um conjunto de ferramentas que nos ajuda a ver o mundo com um pouco mais de clareza. Agora que já exploramos algumas delas, desde como encontrar as pessoas certas até como evitar as armadilhas da nossa própria mente, a grande questão que fica é: que realidades, que histórias estão aí à espera de ser desvendadas?